É ótimo ter todo mundo aqui para mais esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar direto na transição fascinante do software tradicional para a inteligência artificial, explorando o universo dos sistemas especialistas. A ideia é entender exatamente como as máquinas aprenderam a raciocinar baseadas na experiência profissional humana. Nossa rota de hoje é simples e direta. Vamos passar pelo conceito básico do que é um sistema especialista, contrastar algoritmos com heurística, comparar sistemas convencionais com os especialistas, dar uma olhada na arquitetura do raciocínio e fechar com aplicações práticas. Então, ponto número 1. Afinal, o que é um sistema especialista? Para começar com uma base sólida, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 1982. Edward Feigenbaum definiu esses sistemas como programas inteligentes que usam conhecimento e procedimentos de inferência para resolver problemas complexos. O detalhe de ouro aqui é que esses problemas são difíceis o bastante para exigir, adivinha, expertise humana significativa. É incrível pensar que muito antes da internet viral que é hoje, essa semente de fazer a máquina imitar o raciocínio humano de alto nível já estava muito bem plantada. E tem uma palavra-chave importantíssima nessa história toda: emular. Esses sistemas não estão simplesmente imitando ou copiando de forma burra. Eles emulam o processo de decisão de um especialista de verdade dentro de um domínio bem restrito. É como se o programa ativamente reproduzisse o raciocínio, lidando inclusive com informações que nem sempre são completas, para chegar a uma aproximação super útil. A ideia é ser um suporte de altíssimo desempenho e não um substituto genérico de tudo. Isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a grande batalha entre algoritmos e heurística. Pensa no seguinte cenário: fechar um negócio e prever o custo de um projeto gigantesco. Se a gente for pelo caminho algorítmico, nossa, é um processo detalhado, exato, que exige um tempo enorme e manda cada vírgula lá para a engenharia calcular. Agora, olha a abordagem heurística. Ela é mais incompleta, aproximada, mas infinitamente mais rápida. É aquela intuição, o feeling baseado na experiência que um vendedor veterano tem para estimar custos na hora. E é exatamente aqui que os sistemas especialistas brilham. Eles usam esses atalhos lógicos da heurística para entregar soluções ágeis sem precisar de uma precisão matemática absurda em 100% do tempo. E é nesse ponto que a gente chega ao coração da nossa análise de hoje. A seção 3. As diferenças fundamentais entre sistemas convencionais e sistemas especialistas. Vamos lá, essa diferença é vital. Sabe aquele software tradicional que a gente usa todo dia? Ele é completamente engessado por algoritmos fixos. As entradas de dados precisam ser claríssimas, senão ele trava, e o resultado é sempre o mesmo, super previsível. Já os sistemas especialistas operam em outra sintonia. Eles usam o que chamamos de máquina de inferência para controlar tudo. Em vez de um código rígido, eles navegam por regras de inferência. Isso significa que, mesmo que os dados estejam incompletos, o sistema consegue processar a situação. O resultado vai variar dependendo do contexto do problema, de uma forma muito, mas muito parecida com o jeito que a gente pensa. E por causa dessa diferença na base, o design de cada um é outro mundo. Ferramentas convencionais são extremamente estruturadas. Tentar mudar alguma coisa nelas é uma tremenda dor de cabeça, e elas só evoluem em grandes saltos de atualização. Do outro lado da moeda, a arquitetura de um sistema especialista não tem essa estrutura rígida toda. Ela é altamente flexível. O programa literalmente absorve o aprendizado e cresce de forma fluida e incremental. Quer adicionar um conhecimento novo? É só incluir uma regra nova. É uma dinâmica impressionante. Resumindo essas divisões conceituais cruciais, a verdadeira revolução aqui é a forma como a máquina manipula o conhecimento. Estamos falando de aplicações ultrafocadas em domínios altamente específicos e do uso daquela lógica heurística, empírica, deixando a lógica puramente sequencial algorítmica para trás. É uma mudança de paradigma real. Com tudo isso em mente, bora abrir o capô na nossa quarta sessão, a arquitetura do raciocínio. O jeito que tudo isso se organiza por dentro é fascinante e, na verdade, bem intuitivo. Pensa assim, tudo começa na interface do usuário, que é como o sistema conversa com o mundo. Depois entram duas áreas de memória que trabalham separadas. A memória de trabalho funciona exatamente como a nossa memória de curto prazo. Ela guarda os fatos do momento, o que está acontecendo agora no problema. Já a base de conhecimento é a memória de longo prazo, aquele baú onde ficam guardadas todas as regras e a experiência acumulada. E no centro do palco, conectando tudo, a gente tem a máquina de inferência e a agenda. E olha, vale a pena dar um foco enorme nessa tal de máquina de inferência. Ela atua como o verdadeiro processador cognitivo do programa inteiro. Ela olha para os fatos ali na memória de curto prazo, cruza com as regras da memória de longo prazo e usa a agenda.
que é basicamente a lista de prioridades do que fazer para decidir qual regra acionar. É um sistema baseado em regras de produção. O mais fantástico disso é que garante que, no final das contas, toda e qualquer decisão tomada pela máquina possa ser explicada depois de forma transparente. Mas tudo isso não faria sentido sem ver a teoria virando realidade. Então vamos para a nossa quinta seção, as aplicações práticas. Esses sistemas se dividem em categorias de aplicação incrivelmente robustas. Por exemplo, na interpretação, a gente tem programas que pegam aqueles dados brutos e confusos de sensores e conseguem descrever a situação de forma clara. Na predição, eles inferem as consequências prováveis de eventos. Mas onde eles costumam brilhar de forma absurda é no diagnóstico, sabe? Descobrir onde está a falha de um sistema complexo puramente baseado nos efeitos observados do lado de fora. Além, é claro, de fazerem um monitoramento impecável, comparando o que está acontecendo com o que deveria estar acontecendo, sem piscar um segundo sequer. E o mais impressionante é que eles não param apenas em descobrir o problema. Eles partem para a ação. Na depuração, as máquinas prescrevem receitas literais de como prevenir falhas futuras. Na reparação, o sistema vai lá e executa planos práticos para consertar o que deu errado. E no topo dessa cadeia inteira, a gente tem a categoria de controle, onde o sistema especialista assume a governança autônoma do comportamento geral de todo o ecossistema. Para materializar isso ainda mais, vamos dar uma olhada em exemplos reais construídos com a ferramenta Eclipse que foi criada pela NASA. A gente tem aplicações industriais bem robustas, como o Motor Expert, que ajuda a escolher mecanismos de partida para motores pesados, até o Auto Expert, que é uma mão na roda para diagnóstico automotivo complexo. E olha só que curioso, tem até o Vinho Expert, um sistema projetado para simular o raciocínio de um sommelier, para selecionar vinhos com base em critérios técnicos. Isso só prova que a máquina não precisa ter paladar nenhum para saber recomendar uma boa safra. Então, juntando todas essas peças, por que investir pesado nessa tecnologia importa tanto? O grande lance é conseguir produzir em massa um raciocínio complexo que antes era raro e caríssimo. Com isso, a gente passa a ter uma expertise operando em ambientes perigosos, sem arriscar a segurança humana, com custos menores e operando de forma totalmente incansável. Sem estresse, sem cansaço e, o mais valioso, a durabilidade indefinida. É a garantia de que o conhecimento de dezenas de especialistas ficará preservado na máquina para sempre, operando de forma impecável. Isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha para fechar nossa exploração. Pensa bem, se a gente consegue criar um sistema incansável, imortal, capaz de emular perfeitamente o raciocínio de um profissional altamente capacitado, será que o especialista de carne e osso vai acabar se tornando obsoleto? Ou será que tudo isso vai servir como um trampolim gigantesco para livrar as mentes humanas dessa sobrecarga analítica e nos elevar a inovações e patamares que a gente nem consegue imaginar ainda? Fica aí essa reflexão para todo mundo pensar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.